quilômetros de Fortaleza. 9h39. Jogo Político, com Érico Firmo. Érico Firmo, bom dia. Bom dia, José Léo. Um prazer revê-lo, prazer reencontrá-lo. É sempre muito bom conversar com você, especialmente no dia como hoje, um dia quente, porque ainda tem o fervor, ainda tem um calor, não é? Do debate de ontem, o debate da Band, Cultura, UOL e Folha, no qual a gente viu os candidatos naturalmente preparados para um debate, mas sujeitos às emoções e aos escorregões. Você diria que a atitude de Bolsonaro de atacar uma jornalista, a Vera Magalhães, naturalmente aquilo não estava previsto, nem era do agrado da sua equipe. Aquilo foi o que marcou Bolsonaro nesse debate? Ele não se controlou? Olha, Josélio, prazer também voltar a falar com você. Olha, acho que foi o que marcou o debate como um todo, né? Eu não lembro de um debate presidencial tão quente quanto o de ontem. Foi duro, foi agressivo e uma coisa rara, né? Personagens que às vezes estão ali com 1% nas pesquisas se destacaram muito, né? Em geral, as coisas ficam concentradas entre os protagonistas da eleição, mas não foi assim, não. O Bolsonaro, ele tem seguido um script, né? E ele começa indo para cima do Lula, sendo agressivo, mas num tom que era o programado por ele. E realmente, quando veio a pergunta da Vera Magalhães, claramente o Bolsonaro perdeu o controle e saiu daquilo que estava planejado para ele, saiu do figurino Uhum. e não ficou bem, e não ficou bem, não ficou Érico, bem. Oi. só para ilustrar o que você acabou de dizer, vamos ouvir o trecho então de Bolsonaro se dirigindo a Vera. Ótimo. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, por já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua: não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais. Érico, a gente vê aí que ele, ao se contrapor à pergunta da repórter, ele poderia ter usado qualquer recurso de retórica do tipo discordar, a senhora está equivocada, e etc, etc. Mas não, ele foi para agressão pessoal, fazendo uma ilação, inclusive de caráter de baixo nível, né, sugerindo uma conotação que nem convém. Portanto, isso, como você bem diz, ilustra essa falta de equilíbrio aí do presidente barra candidato, né? Foi lamentável, realmente, né? Foi inesperado. E é tão equivocado, José, se a gente pensar no ponto de vista da estratégia que está comunicando ali para o grande público no debate. A Vera Magalhães é uma crítica do Bolsonaro, faz críticas jornalísticas, faz críticas que incomodam o presidente, mas ele recupera isso, né, para o debate. Para quem do grande público talvez nem saiba quem é a Vera Magalhães, muito menos no histórico de críticas dela ao presidente, fica pensando o que está acontecendo aí. As pessoas não entendem aquilo. Então, ele fala, a responder a Simone Tebet, que é ele, pai da Estribeira, ele fala do Carlos Gabas, que é o cara, um dos personagens do consórcio Nordeste, na compra lá de respiradores, que o Bolsonaro questiona. E também, quem está assistindo fica, gente, quem é esse homem? De que ele está falando? Se quem não está muito enfronhado, quem não é da base bolsonarista, que sabe quem é a Vera Magalhães, que sabe quem é Carlos Gabas, a pessoa se acompanhando e só vê o destempero do presidente, né? Então, realmente foi muito problemático. E a partir dali, o Bolsonaro, que do ponto de vista dele, do ponto de vista da estratégia dele, vinha bem no debate, ele se perdeu. Aí ele fez despertar o furor das duas candidatas, né? A Soraya E a Tronic Simone. e a Simone Tebet. Elas aí foram para cima e foram muito incisivas em relação ao Bolsonaro.
E ele se perdeu. Aí, a partir dali, ele realmente fica acuado no debate. Quando o debate termina, ele deu para ver ele já saindo ali rapidamente, não esperou nem encerrar ali completamente as imagens, não ficou para dar entrevista, Uhum. porque ele saiu muito mal, saiu fugido mesmo do debate. Aham. Então, acabou sendo um saldo muito ruim para o presidente a partir deste episódio. Foi curioso até quando ele ficou tão acuado que ele foi perguntar ao Ciro sobre políticas para mulheres. Ele podia perguntar, naquele momento, para o Ciro, para a Soraya Tronic ou para Simone Tebet. Ele escolhe o Ciro para perguntar, para falar sobre políticas para mulheres. Foi um momento inusitado para Sim. mim, porque ele realmente ficou acuado e saiu mal dessa. A propósito disso, a própria Vera Magalhães, que em seguida até deu uma resposta, eu já vou soltar para o nosso ouvinte ouvir, a Vera trouxe hoje no Globo, Vera que é nossa colega aqui na CBN também, né, Érico? Ela trouxe a informação de que Bolsonaro cancelou uma sabatina e está reavaliando entrevistas. A sabatina seria esta manhã, na Jovem Pan, inclusive uma emissora que tem uma linha editorial bem afinada com o governo federal, com o governo Bolsonaro. Mas ele cancelou essa sabatina e está avaliando se vai ainda dar entrevistas e, se o fizer, pretende fazer em podcast de grande audiência e pouco confronto, se é que você me entende. Mas vamos para ilustrar ainda mais, Érico, vamos ver a resposta da Vera, então, ao presidente. Portanto, uma pergunta de saúde. Era para o candidato Ciro Gomes com o comentário dele. No comentário, ele não falou absolutamente nada de vacina, passou para um ataque pessoal a mim, algo que não é a primeira vez. Ele já fez em relação a mim, já fez em relação a outras jornalistas mulheres. É da natureza do presidente, ele não gosta de ser questionado e não admite ser questionado por mulheres. Eu acho que isso foi altamente prejudicial a ele e transformou o machismo. Pois é, e mais uma vez aflora isso. E Lula? Lula parecia destreinado, aquela coisa, por mais que treine lá no campo do clube, jogo é jogo. Foi isso, Érico, que aconteceu com Lula? Você acha que ele estava destreinado para um confronto como aquele? Ou, na verdade, foi estratégico ficar mais contido, não ir para o confronto? Eu não sei se foi a estratégia, eu acho que o Lula não foi bem não no debate. É, e acho que tinha um pouco de estratégia mesmo, de ficar ali administrando, de não confrontar realmente. Como eu falei na primeira pergunta, o Bolsonaro pegou o tema corrupção, perguntou logo ao Lula é, colocou o Lula contra a parede. Eu E o imaginava que o Lula não Lula respondeu muito bem, né? Não respondeu, como você já o disse, Lula né? deu uma resposta genérica. Uhum. é, e Imaginava que o Lula poderia trazer algum nível de contragolpe em relação ao Bolsonaro, e não sei se foi uma opção ele não fazer isso. Não sei se foi a estratégia de, não vou confrontar, vou trazer. Ele pegou, até estava lendo ali alguns dados, e aí começou a listar coisas do governo dele, enfim. Então, eu não sei, isso pode ter sido uma orientação do Martin, ó, não vai para embate, não vai para confronto, mesmo com o Bolsonaro. Diante de uma eleição que aí o Bolsonaro ficou indo o tempo todo para o confronto com o Lula, inclusive nas considerações finais, o Bolsonaro diz, desculpa aí aos outros, mas está polarizado, e aí foi falar do Lula. Essa era a estratégia do Bolsonaro, que eu também não sei se é uma estratégia muito inteligente, porque aí nas considerações finais você levar para isso, talvez seja demais. Mas o Lula, acho que foi no extremo oposto, de evitar demais o confronto. Isso é uma coisa que os marqueteiros muitas vezes recomendam, deve ter dados para isso, e foi a Uhum. postura que o Lula assumiu, mas acho que para a militância petista ficou uma decepção realmente. Acho que o Lula não saiu bem do debate, não. Quem saiu muito bem foi a Simone Tebet, né? Ela, a Sim. partir desse episódio da Vera Magalhães, ela foi quem mais brilhou, quem mais teve a ganhar no debate. A propósito, só para ilustrar também, Érico, o Lula fez um ajuste no discurso dele anticorrupção ante o que ele dissera no Jornal Nacional, porque ele falou que aperfeiçoou o COAF. Ele tinha dito que Isso, havia isso, criado o COAF. Ele não criou o isso, COAF. Então ele fez o um COAF, ajuste sutil, estava vendo ontem o debate, aí ele disse assim, ó, nós ajustamos, aperfeiçoamos, algo do tipo, ou seja, fez uma ligeira correção ali numa mentira isso, dita, mentira muito forte quando se trata de vamos chamar de uma imprecisão, né? Assim como Bolsonaro e Ciro podem cometer imprecisões. A mentira, me parece, ela é mais adequada quando você fala
com dolo, né, muito claro, assim, de mentir, de dizer que fez, que não fez, enfim. Mas nesse caso, como queira o ouvinte, eu chamo de imprecisão, mas quem quiser chamar de mentira pode chamar, porque Lula não criou o COAF. Só para concluir, o tempo já está estourado, Érico, mas Ciro Gomes, ele riu quando não devia ter rido, naquela hora do ataque à Vera, cá para nós, era melhor ficar calado, ele riu, corrigiu, balançou a cabeça ali e tal, e aí fez o jogo dele, né, um discurso que é, digamos, pouco palatável, às vezes quando ele fala de economia, mas é um discurso que busca se colocar como alguém de conteúdo, né? O Ciro teve momentos melhores, outros piores. Eu diria que o Ciro não brilhou no debate, né? O Ciro conta muito com os debates para confrontar os demais, se mostrar como mais preparado. Ele foi bem, no geral, ele foi bem, não foi mal, mas também não acho que tenha tido um desempenho que vá fazer o Ciro deslanchar, não. Então, acho que ele não aproveitou, por exemplo, já falei, como a Simone Tebet. Acho que ela se saiu melhor. E o Ciro está ali, é mais positivo que negativo para ele, mas não foi um espetáculo, digamos assim, não foi nada excepcional. Me parece, Érico, para concluir, que o eleitor de um já vai ratificando o voto, quem não gosta sai fazendo a leitura positiva do seu candidato. Quem torce Fortaleza segue Leão, quem torce Ceará segue Vovô, né? Parece que é uma grande torcida sentada comendo pipoca ou tomando lá um drink e torcendo pelo seu time / candidato, né? É muito difícil o debate a essa altura mudar voto, porque quem acompanha esses debates já acompanha normalmente a política, em regra. E aí as pessoas já têm, numa eleição tão polarizada ainda mais como essa, já têm mais ou menos as suas posições. Então é muito difícil realmente ter mudança de voto. Alguém sentar e dizer, vou assistir o debate para decidir. Nesse momento eu acho difícil acontecer isso. Muito bem, Érico Firmo, sempre um prazer falar com você. Bom retornar, bom revê-lo. Um abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã. Prazer todo meu. Prazer, são 9h51. Economia do Ceará, com Nazareno Albuquerque. Bom dia a todos. Bom dia, Jocélio. Seja bem-vindo.